Alguém já fez alguma aula aqui nesse dia ou na terça-feira? Ano passado? Eu já fiz, mas foi bem no meio, assim. Mas você fez sábado ou fez terça? Eu fiz na terça. Na terça. Tá, porque aqui agora a gente vai começar tudo de novo. Ah, é melhor. Porque eu Essa é a saí no meio primeira aula. da aula, não tinha que Essa é a primeira aula da teoria dessa turma, tá? Uhum. Que a ideia era essa, era fazer uma aula. Sua aula inaugural. Bom. Então vai ser assim, eu vou explicar mais ou menos como vai ser o curso. Porque a ideia é assim, a ideia é a gente abordar esses 5 elementos da música, né? E a gente vai fazer de maneira cíclica. Eu não vou fazer um curso de ritmo, um curso de harmonia, blá blá. Eu pretendo fazer um curso de percepção abordando os 5 elementos. E aí a gente vai girando entre os 5. Para quê? Para que alguém que entre no meio da turma não fique tão perdido. Tá? Então, qual é a ideia? Primeiro, a gente vai definir o que são esses elementos, né? O que é ritmo, melodia, harmonia, timbre. Bom, o que é ritmo? Começando, né? Alguém já viu alguma coisa de ritmo nas aulas práticas, né? Vai fazer o quê, tá? Eu agora estou dando canto, mas eu fiz guitarra, lógico. Mas você fez tudo? Até falta também, só falta bateria. Só falta o ritmo. Só falta o ritmo. E vocês fazem o quê? Eu faço canto. Eu estou iniciando agora, teclado. Teclado? É. Bom, então, qual a noção que vocês têm até aqui de ritmo, né? Que são... Assim, nas 5 aulas que você fez, ninguém te falou nada assim sobre ritmo, como que funciona a música. O que é o ritmo? O que é ritmo? Pode falar qualquer coisa. Sei lá, a condução da música é isso? Como? A condução da música? Condução da A música? condução a nível de ritmo mesmo, de tempo. Isso. Então é a organização dos sons musicais no tempo, né? E aí quando você fala condução da música, o que você se refere? Exatamente. O tempo em E si. como é que você marca o tempo em si da música? Como você marca? Depende. Aí, vamos lá. Depende da música, né? Isso. 2x4, 3x4. E como é que você marca, por exemplo, um 2? O que é um 2x4? São duas. Peraí. É num compasso que só cabe 2 notas assim por compasso. 3x4 também. Isso. E como é que você marca, assim, por enquanto? Como é que você aprendeu? Mas como é que marca assim? Nível prático ou nível de. Prático, escrever? porque assim, na real, porque assim, vou até aproveitar para falar como vai funcionar as aulas, né? A teoria ela é só a fixação de conceitos que a gente já usa na prática, tá? Senão não faz sentido, né, a gente estudar a teoria. A ideia daqui do curso é fazer com que vocês tenham uma noção melhor de música para aplicar a prática, né? Só que aqui são aulas sem o instrumento, ou sem as aulas de canto. Essa é a ideia, tá? Porque senão fica uma coisa, uma conversa. Então, por exemplo, o que você precisa no ritmo? A primeira noção de ritmo que a gente tem é a ideia do pulso musical. Né? Continua assim. Do pulso musical. Alguém falou isso ou não? Não. O pulso musical? Porque assim, se a gente vê um relógio, né? Ele tem lá o ponteirinho dos segundos. Tá? Não é mais ou menos como um metrônomo, se marcar uma batida por segundo? Mas por que esse não é ainda um pulso musical ou um compasso? Entendeu? Tem que dizer,
que aquilo não é um compasso musical? Porque o compasso musical ele muda, né? Como? Ele muda. Muda como? Muda, por exemplo, o tempo mesmo. Um exemplo, não entendi o que você disse. Não, porque o relógio ele sempre se mantém igual. Sim, é um clique por um segundo. Isso. Né? Ah. Já na música não é? Não muda. Então, você pode ter eventualmente um metrônomo marcando 60. Tá? O metrônomo não faz música. O metrônomo é só um indicador, né, do tempo ali do pulso, 60. Para esse pulso ser musical, o que falta? Isso, falta música. E como é que a música diferencia a marcação do tempo no relógio do tempo musical no compasso? Você pode ter uma música, vamos supor que você seja um percussionista. Né? Você não vai tocar nenhum instrumento harmônico, melódico, nada. Você só vai ter, por exemplo, uma sessão de percussão, tocar pandeiro. Por que o pandeirista tocando o ritmo, ele faz música e essa é a marcação do tempo reto, uma nota por segundo, ainda não é música? Para para pensar? É que, sei lá, são notas variadas, né? Por tempo. Então, isso, notas variadas. Mas aí tem um fator antes. É isso daí, notas variadas. Tem que ter um discurso musical. Não diria notas variadas, não diria discurso. Né? Tem que ter um sentido musical, tem que ter um discurso musical. Eu posso até incorporar o relógio fazendo barulho dentro de um discurso musical. Mas a primeira coisa que vai ter, por exemplo, você vai ter um pulso. O pulso vai ser um clique por segundo, né? Assim, ó. Então vamos supor que cada risquinho desse seja um pulso, seja uma notinha ou um barulhinho de segundos, né? Assim. Para isso ter um sentido musical, você tem que organizar musicalmente. Como é que a gente começa organizando musicalmente? A gente define onde começa e onde termina. Aí entra aquilo que ele falou. Bom, vai ser 2 tempos. É a nossa primeira organização. Né? Ixi. Vamos supor que sejam 2. Então vai ser 1, 2. 1, 2. Se fossem 3. 1, 2, 3. Né? Vai assim por diante. E 4, e 5, né? Continuam sendo os mesmos pulsos de tempo. Mas eu começo a organizar isso de maneira que eu tenho um começo e um fim, como se tivesse um ciclo. Não é isso? 1, 2, mais rápido. 3, 4, depois de novo. Não é isso? Aí dentro desse sistema você vai organizar o discurso musical. Você vai ter que variar os ritmos, né? Para ter algum interesse para quem ouve. Né? Porque você, quando fala de ritmo, eu vou falar assim para um outro aspecto agora do ritmo. Né? Se a gente ouvir só uma música que tenha só ritmo, vamos supor, né, os caras fizeram. Você mora. Os caras começaram a fazer uma festa. Né? Começou a fazer um barulhão, você já está de saco cheio, né? Sei lá, mesmo sendo sábado, está lá um barulhão, você não quer escutar um barulho, você quer escutar outra coisa, sei lá, dormir, qualquer coisa, né? E está lá um batuque, sei lá, vamos botar um samba, né? E você está lá, puta que saco, esse negócio não para, né? Só que de repente você está lá marcando com o pé o ritmo do samba, né? Mesmo não gostando da música. Desculpa, professor, esses são os alunos amorosos desse seu professor também? Então, o que acontece? Às vezes você está lá, mesmo detestando a música, você está lá marcando com o pé no negócio. Já aconteceu isso ou não? Ah, tem todo. Por que acontece isso? Porque uma característica do ritmo é que ele não passa por uma análise para você entrar no ritmo. Você, quando vê, você está batendo o pé no ritmo. É como se ele é corporal.
Então, o ritmo, ele tem uma característica que ele é corporal. Você começa a bater no ritmo, sem perceber que você está batendo no ritmo. Né? Quando você vê, você já está acompanhando o ritmo. Não é assim? A gente não pensa muito até para entender o ritmo. Ele é mais ou menos intuitivo nesse sentido. Não é isso? Então, quando eu começar a falar dos compassos, coisa e tal, a ideia é que vocês façam a ponte com a noção que vocês já têm do ritmo. Geralmente, para quem é instrumentista, né? O cara que fez, por exemplo, o cara que consegue dançar uma música, ele vai ter mais facilidade para tocar um instrumento no ritmo. Ou fazer discursos rítmicos. No tempo, no atrasado, no tempo. Conseguir tocar no ritmo. Né? Porque o ritmo ele tem essa coisa mais corporal. Ele é intuitivo e corporal. Tá? Como fosse o corpo. O que é... Vou voltar no ritmo depois. O que é uma melodia? Pode falar qualquer coisa. Não estou pedindo um conceito teórico. Estou dizendo que vocês entendem. Nota, com arranjo musical, de notas. Não, quando você fala em arranjo, você já está colocando no aspecto mais amplo. Né? O arranjo é como você organiza quem vai tocar o quê, quando. Né? Por exemplo, você tem um baixo, bateria, guitarra, você faz um arranjo para esses instrumentos. Estou falando só a melodia mesmo. O que é melodia? Para diferenciar do ritmo, pode falar. São notas tocadas individualmente, tipo, uma de cada vez. Mas se você pegar uma peça de bateria, tom. Não, notas musicais. De dó, sim, dó. Por isso que diz que o baterista só acompanha os músicos, né? Ele toca só no barulho. Não, entendi o que você quer dizer. Mas como seria isso? Mas individualmente? Individualmente. Vou fazer um exemplo aqui. Ó, vou tocar isso aqui, ó. É uma melodia? Esse último você bateu não. É uma conjunto de notas também com harmônica? Isso poderia ser uma escala, mas talvez ainda não uma melodia. Entendi. Mas simples, gente. Ó, não estou querendo uma definição teórica, blá blá blá. O que é? Como é que vocês vão? Estou ouvindo uma melodia ou estou ouvindo necessariamente um ritmo? É claro que na melodia você tem um aspecto rítmico. Elas vão entrar dentro de um tempo, uma organização de um tempo, né? Musical. Até de repente até dentro do pulso, dentro do compasso e tudo mais. Mas o que é a melodia? A melodia eu sei também que é a parte solo, né? Solo? É só, tipo, quando você está cantando, você está fazendo uma... Está fazendo uma melodia, concordo. Também. Mas o que é isso? Agora complicou. Não, porque você fala assim, quando o cara canta sozinho, ele está fazendo uma melodia? Tá. Né? Mas o que é a melodia? Tá, então vamos juntar as três que a gente falou. É uma frase musical dentro de um campo harmônico com notas tocadas Eu individualmente. posso ter uma melodia fora de um campo harmônico. Então, assim, se você coloca o campo harmônico como um limitador para a melodia, não. Só pode ser se estiver dentro do campo harmônico. Você limita a coisa. Porque o campo harmônico é um conceito que veio muito depois de ter. Ó, melodia é uma organização dos sons em alturas. Né? Você tem o som, alturas, eu digo assim, o som mais baixo, mais grave, e o som mais agudo, né? Mais alto. Você tem um discurso musical. Aí. Acho que a chave para todos esses temas aqui é que tudo isso vai se organizar num discurso. Né? Assim, você vai ter que ter um assunto musical e você vai como se você fosse falar sobre musicalmente. Você nunca tudo isso aqui são sons dentro de um contexto, né? Senão o carro freio, o gato mia, né? Você junta essas alturas e
falar que ouvindo uma melodia. Você pode até fazer uma melodia com esses elementos de som, desde que você coloque num contexto musical. É assim? Eu tenho que ter um discurso aqui. Tá? Mas seria, basicamente, falando mais simples, seria um discurso com as notas sucessivas, uma depois da outra. Né? Isso que você falou está certo, só que eu tenho que ter um discurso. Tá? Então, assim, é uma organização, um discurso das notas sucessivamente, uma nota depois da outra. Tá? Agora, se isso está no campo harmônico, aí você está colocando um pouco mais de organização nisso. Já é um aspecto segundo. O que é harmonia? Combinação, né? Som, combinação do som? Sim, mas aqui na melodia você também tem uma combinação dos sons. Só que a harmonia você toca junto. Você não faz tipo uma dica. Isso, eu posso partir do momento que a harmonia é quando eu organizo os sons de maneira simultânea. Essa simultaneidade dos sons, né, quando elas vêm juntas, elas podem estar juntas, por exemplo, nos acordes, né? Ou quando tem, por exemplo, duas melodias, né, tocando, as duas sendo tocadas ao mesmo tempo. E aí eu vou ter as notas diferentes que vão se combinando, se harmonizando. Tá? Não é isso? É que aí a harmonia ela tem também um sentido mais amplo. Mas em música, resumindo, por enquanto dá para a gente fechar isso. Eu estou organizando elas de maneiras simultâneas. Né? As notas simultâneas. O que é timbre? Alguém já ouviu falar em timbre ou não? Timbre. Já ouviram falar, né? E o que é timbre? O que é exatamente eu não sei, mas Mas você consegue os mais dizem que é algo único, é um som único. Agora, não é. Você tem um timbre. Olha, você tem um som único, então você tem um timbre. Mas então, que som único é esse? Tô. Então, o que é esse som único? Sei lá, característica. Cada instrumento de cada cantor. O quê? É a característica individual de cada cantor, de cada instrumento. Isso. Porque aí o que acontece? Eu posso, por exemplo, cantar uma melodia, eu posso tocar no piano, né? Eu posso tocar no violino, no trompete. Qual é a diferença entre essas melodias? Mesmo que sejam as mesmas notas, nos mesmos tempos, no mesmo ritmo, vai ser uma diferença de timbre. Cada instrumento vai ter uma qualidade de som, né? Que vai me dar essa qualidade de som que diferencia um de outro, eu vou chamar de timbre, né? Timbre de voz, timbre de piano, timbre de... Aí você fala, olha, a fulana tem um timbre assim assado, assim, claro, você vai ter dentro das vozes uma classificação de timbres diferentes, né? Cada pessoa vai emitir o som de uma maneira diferente, de maneira que você vai ter uma qualidade única de cada som. Não é assim? Isso é o timbre. É muito importante, eu vou até começar a aula de hoje explorando um pouco mais sobre o timbre, tá? Porque vai ser muito importante começar a ouvir música de maneira com mais intenção. E aqui a intenção, não tem, isso aqui geralmente não tem em métodos, né, de teoria musical e tal. Aliás, como eu estava falando antes, a ideia como eu vou abordar os 5 elementos aqui da música, não é de maneira tão acadêmica. Tá? Eu pretendo fazer mesmo uma ponte com a prática de vocês. A ideia é que assim, tudo que eu disser nas aulas seja aplicável na prática. Eu não vou, pelo menos no começo, eu não vou fazer tanta questão de fazer uma aula teórica de maneira que vocês dominem os nomes e como funciona, se isso ainda não se reflete na prática musical. Tá? A ideia é que faça algum sentido na prática o que eu disser aqui.
A intenção é como se fosse a música antes de ser música. Ou seja, um indivíduo pode chegar num piano e fazer música ou fazer um barulhão. O instrumento musical continua sendo o mesmo. Depende da intenção dele, se ele tem uma intenção musical ou não. Não é assim? Pode usar aqui como um móvel de sei lá, põe um jogo de água em cima, né? Põe enfeite na casa, porque a intenção que ele tem quando tem um piano no espaço não é para que não seja um instrumento musical. Então, os instrumentos eles vão depender da sua intenção. E infelizmente isso daqui você pode aprimorar a sua intenção musical. Tá? É como se você tivesse a música antes de ser música. Você tem uma noção do que vai fazer antes de fazer. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, por exemplo, o guitarrista, né? Quando o cara começa a desenvolver habilidades assim, mecânicas no instrumento, ele fica tão impressionado com aquelas habilidades mecânicas que às vezes a intenção musical se perde um pouco. Estou dando um exemplo, porque esse assunto é importante. E assim por diante. Porque como alguns instrumentos você tem que ter um desenvolvimento mecânico, você tem que saber mexer, tem que saber tocar, tem que saber pegar, tem que saber... Às vezes isso acaba escondendo um pouco a intenção musical, que é o primordial de tudo. Eu até digo aqui na intenção que todo mundo, e é por isso que aqui tem as aulas de coral, de canto, para instrumentistas e tudo mais, e também agora vai ter aulas também de instrumento para cantores, porque quando você tem, de alguma maneira, a facilidade de cantar as notas, você vai ter uma facilidade de tocar os instrumentos, porque você já vai ter uma intenção musical independente de algum instrumento musical fora. Então você já vai ter, por exemplo, um discurso musical. E aí você tem um instrumento e você pode tentar tocar o seu discurso musical. Então isso vem antes. É a intenção que vai amarrar os elementos da música na teoria para a gente usar na prática. Tá? Hoje eu escolhi, vou falar um pouco sobre o timbre. Tá? Geralmente eu faço a primeira aula em cima do timbre. Então, que nem ele falou, né? O timbre é a qualidade única de cada emissor, né, de som. Então pode ser um piano, pode ser a voz, pode ser o violão. E a gente ouvindo cada um deles, a gente distingue, né, geralmente. Né? Olha, é um piano, é uma guitarra, sei lá, não é assim? Agora, tem uma característica que a gente não leva muito em conta quando a gente escuta música, em termos de timbre. Por exemplo, se você ouve eu tocar o piano ali, aqui agora, é uma coisa. Se vocês ouvirem a mesma música que eu toquei no piano no celular, você vai ter uma mudança, não vai? Vocês concordam que vai ser uma mudança de timbre? Porque uma coisa é o piano sendo tocado ao vivo, outra coisa é o piano sendo gravado e tudo mais, e você ouvir ele depois de gravado no celular, né? No MP3, sei lá o que. Não é assim? Qual é a diferença de timbre entre o piano que foi tocado ao vivo e o piano que foi tocado no som, no celular, assim, de caixinha de computador? É porque a qualidade do som vai mudar. Qualidade do som vai mudar. Agora, o que é essa qualidade do som? Ixi, não estou sem caneta. Qualidade, o que é essa qualidade do som? O que muda? Eu sei que a qualidade do som mudou. Sim. Mas o que necessariamente mudou? Porque você está ouvindo no piano e agora você vai ouvir no celular. Então, mas o que muda de um para o outro? Assim? Fala assim mesmo na prática. O que você nota de diferente? Né? Notaria, que eu não estou colocando também na hora aqui. Às vezes é algum tipo de ruído. Então, por exemplo, se você ouvir no celular, você vai ter talvez algum ruído que não seja do piano, ou ainda, você não vai ter algumas frequências de som que você tem quando toca o
piano ao vivo. Na verdade, é mais fácil você não ter as frequências do som ao vivo no celular. Né? Porque às vezes você está ouvindo um som muito bom, você está lá com o fonezão de ouvido do carro e colocou uma gravação boa no celular. Você está ouvindo um som com uma qualidade ok. Mas mesmo assim, você consegue distinguir um piano real de um som que você está ouvindo com qualidade hi-fi e tudo mais, não é? Assim? O principal aí é porque assim, quando a gente vai gravar o som de piano, o que você precisa fazer para gravar o som de piano? Tem que ter o piano e alguém que toca o piano. O que mais? Como? Microfone. Isso aí. Para captar o som. E levar para onde? Para uma mesa de som. Assim? Aí você registra aquilo num computador ou numa fita. Não é isso? Aí aquilo vai virar um produto. Pode ser um CD. Ou o cara já põe na internet, sei lá, um MP3, um Wave, sei lá que formato, FLAC. Né? Por que esse som, por exemplo, ele vai para a mesa de som? É isso mesmo. Ele vai ser captado por um microfone, né? Aí ele vai para uma mesa de som. Por que ele vai para uma mesa de som? Para ser equalizado? Vai ser equalizado. O que é equalização? Exatamente. Alguém já viu uma mesa de som? O que tem na mesa de som? Equalização. O que é equalização? Para deixar o som mais idêntico? Como? Deixar o som mais idêntico do original? Não diria. A saída, não sei se é a saída do som. Como? Saída do som. Saída de onde para onde? O som entrou no microfone da mesa. Isso aí entrou, né, na caixa de som e saiu. Acho que é isso, né? É assim. Ele passa por uma mesa, ele passa por um processo de equalização. O que é equalização? Você tem, por exemplo, os botões agudo, médio, grave, tem as frequências. Aí não, mas eu quero um som mais grave aqui, mais alto. Eu quero mais agudo. Eu quero mais não sei o quê. Eu vou regulando essa frequência. Essas frequências é mais grave, mais agudo. E aí eu deixo o piano com a cara que eu quero. Não necessariamente, mas o piano mesmo como é que é? O piano mesmo é você sentar e ouvir o cara tocar ao vivo. Né? Não é isso? Você não tem assim uma qualidade mais real, necessariamente por passar pela mesa. Vai depender da qualidade do microfone. Mas se ele passar por uma mesa, você já vai ter essa equalização. Eu já vou colocar mais frequência aguda, mais grave, vou mexer nisso. Isso é o que chamam de mixagem. Né? Por exemplo, se fosse além do piano e voz. Né? Uma coisa é eu chegar lá e tocar agora ali no piano, cantar uma música. Outra coisa é eu gravar, então tem que ter um microfone para mim também. Né? Aí o cara vai equalizar a minha voz. Aí, além disso, no processo de mixagem, ele vai fazer o quê? Se tem já mais de um instrumento, ele vai fazer, a voz tem que ficar um pouquinho mais alta que o piano. Né? Senão o piano vai cobrir a sua voz e ninguém vai entender que você está cantando. Não é assim? Então ele vai fazer uma classificação, ele vai distribuir os volumes, em termos de quem vai ficar mais alto, no sentido de volume de som. Então, geralmente a voz fica um pouco mais alta do que os outros instrumentos. Tá? E se tivesse no baixo, a bateria fosse uma banda. Mesmo assim, eu teria todos esses processos para cada instrumento. Então, a bateria entrou grave, médio, agudo para a bateria, e o microfone aqui não põe mais para cá, para captar assim, não assado. E aí a voz agora vai ficar um pouco mais alta que todo mundo, e tem o baixo também, tem a guitarra, e não sei o quê. Então você tem que ter, além de você timbrar, no sentido de equalizar as frequências de cada instrumento, você vai distribuir onde cada um vai ficar. Não só a altura, porque aí se você tem, por exemplo, um som estéreo, o que é um som estéreo? Que vai para dois lugares? É individual, assim. Como assim? Peraí, eu explico. Por exemplo, eu estou ouvindo uma música com som estéreo. Por exemplo, teclado. Uma parte do som vai para um fone e outra para outro fone. Isso. Você vai ter a distribuição do som de maneira que você tenha duas saídas. Né? Você tem ou dois fones ou duas caixas. E aí você pode distribuir
também no som estéreo, como você quer que o som saia dessas duas caixas. Por exemplo, se for uma banda, eu posso colocar, inclusive você vê isso, né, em gravações mais antigas, né? Sei lá, pegar lá os Beatles, o que os caras faziam? Eles colocavam a bateria e fica só de um lado, né? O piano fica só do outro. Assim, às vezes até a voz fica de um lado, aí entra guitarra do outro. Se você mutar o seu E só no fone, numa caixa, você não ouve a música inteira. Inclusive até hoje você pega lá, tem uma banda chamada The Mamas and the Papas. Então são 4 cantores, né? São 2 homens e 2 mulheres. E aí, nas gravações estéreo, eles dividiam 2 vozes para uma caixa e 2 vozes para o outro. Se você não está ouvindo no sistema de som estéreo, você não escuta a música como ela é. Você só escuta a voz feminina, por exemplo, as vozes femininas. Né? Aconteceu isso no ano passado. Fui num lugar, estava ouvindo, só saiu, o cara não tinha uma saída estéreo para o som. Então, quando ia para as caixas, não iam os 4 cantores, iam só os 2 de um lado só, que estavam em todas as caixas, porque a saída não é estéreo, é mono. Entendeu? Então, a escuta musical aqui, já perdi todos os timbres que eram a intenção do cara que fez a música, de quem cantou, o quê? Era que você ouvisse todos de maneira distribuída. Se já não tem equipamento, já não tem a intenção do cara. Você já ouviu outra música. Né? Então, isso tudo que a gente está falando, o quê? Inclusive essa distribuição de voz nas 2 caixas e tal. Quando você põe o fone, você tem até uma impressão panorâmica. Você tem o cara que está, ele não está todo de um lado só, ele está aqui, ó. Ele está um pouquinho para cá, ele tá, quando você vai, você daqui para cá, vai aos 45 graus aqui. Né? Aí o outro está aqui, com 45 graus aqui. Ele não está 100% à esquerda, nem 100% à direita. Você não tem essa impressão? Às vezes os caras fazem um solo de guitarra, né, que começa de um lado, essa questão do estéreo, vai para o outro e fica fazendo assim, ó. Algumas bandas fazem isso, né? Porque ela pilota no pano, chama pano, o botão. E aí o som ele dá essa impressão que ele está circulando assim, né? Você põe o som e passa por aqui, vem para cá e volta. Eu acho que é o mais legal do estéreo. Não sei, depende. Às vezes, se o cara começar a fazer muito isso, né? Fica confuso pra caramba, você não entende nada. Eventualmente é interessante, né? Você tem, o cara faz um pilota, o som vai para um lado, vai para o outro. Né? Tem música erudita que os caras fazem isso também. O cara já pensou, quando começou essa ideia do estéreo, os caras piraram, né? Falaram, não, agora a gente vai fazer o som circular e pá, né? E aí os caras pensaram mais nisso do que nos outros elementos da música. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando é o quê? É o processo de mixagem do som. Tanto a questão de regular as frequências, regular as alturas, né? Em termos de volume. Quem que vai ficar mais alto do que o outro, quem vai ficar mais na frente do som. Né? A voz fica mais alta, os instrumentos ficam mais atrás, e o outro fica do lado, o outro fica do outro. Isso tudo é a mixagem. Né? Estou mixando. Ele está fazendo todos esses processos. Tá? Isso eu estou falando lá do piano que gravou. Ele vai passar também por um processo de masterização. Já ouviu falar essa palavra? Masterização? A masterização é assim, tá bom. A gente gravou, aí tem lá o piano, baixo, bateria, guitarra, voz, todo mundo gravou, já arrumei os timbres em cada um, já regulei os volumes de cada um, e aí vamos supor que eu jogue isso para um arquivo no computador. Aí tem lá uma faixa de onda assim, ou 2, né, se for estéreo. Ok? O que a masterização faz? Ele pega aquele som bruto gravado e aumenta de maneira geral os graves, os agudos, mas aí não de maneira específica instrumento a instrumento, mas aquela gravação como um todo. Então, eu já vi os caras fazendo no computador. Você tem até programas que fazem isso. Tem uma faixinha assim que é o desenho da onda gravada. No processo de masterização, você estica e fica turbinado, né? É uma faixinha, essa barrinha de som. Você aumenta as frequências graves e agudas e fica uma onda. Então parece que assim, os caras gravaram numa sala assim com o violão, né? E a voz. Quando você masteriza, parece que foi gravado num estádio, você pode estar um efeito, porque ele fica com mais frequência, fica mais
poderoso, encorpado. Né? Agora que vem a coisa. Eu estava dando uma aula, uns 2 anos atrás, falando desses elementos aqui. Aí eu não lembro qual que eu estava exemplificando com uma música. Coloquei lá uma música dos Beatles. Coloquei a música dos Beatles. Tá? Aí tinha uma menininha assim, dos 10, menos 9 anos na sala. Eu perguntei para ela assim, tocou a música, eu perguntei, você gostou da música? Eu detestei a música. Ah, fiz com os Beatles, detestei a música. Beleza. Não, mas até aí, tranquilo, beleza. Na outra semana, eu continuei legal. Na outra semana, eu coloquei a mesma música dos Beatles. Só que numa versão dos Jonas Brothers, uma coisa assim. Perguntei, você gostou da música? Adorei. Adorei a música. Mas peraí, é a mesma música que você ouviu semana passada. Só que agora eu estou tocando com outra banda que está interpretando. Por que você gostou daquela e não gostou dessa? Quer dizer, você gostou dessa e não gostou daquela? Porque nas duas músicas você tem mais ou menos a mesma levada rítmica, a melodia tem que ser a mesma, a harmonia tem que ser a mesma. Tá? Você teve aqui uma mudança de timbre. E não foi necessariamente o timbre de cada instrumento. Estava lá os caras cantando, tocando a guitarra, mudou um pouquinho o timbre, mas você tem os mesmos timbres. Você tem algumas mudanças do timbre específico, que é uma guitarra, mas não é uma guitarra igual a dos Beatles. Você tem os mesmos instrumentos. Né? Mudou não só a interpretação por ser outros caras cantando, mas mudou essa qualidade de timbre em função da mixagem e da masterização. Aí o que acontece? O nosso ouvido, ele está muito acostumado a ouvir música eletrônica. Por quê? Porque a música que a gente está ouvindo não é uma música sendo gerada na hora. A gente está ouvindo uma música que foi processada pela mixagem e pela masterização. Pior, esses processos com o tempo, conforme as tecnologias vão entrando, vai sair de volta, não posso nem dizer que evolui. Porque hoje qual que é o grande lance de qualidade? É você gravar em rolo. Né? O quente é você gravar em rolo. Os caras faziam nos anos 50, 60. Um rolo de fita, porque o som é mais quente. Então não é, porque aí a tecnologia mudou, então ficou melhor. Não. Mudaram as características do som. Então, por exemplo, você pega lá a música dos Beatles, os caras gravavam mais ou menos ao vivo, e o cara recolhia lá em 4 canais, 2, em rolo. Né? Então o som de guitarra, o cara toca e é aquilo mesmo. Se eu ouvisse o Duran, nos anos 80, a guitarra era tão comprimida, tem essa questão também da compressão do som, né? Você comprime o som. Aí você comprime, você pega só as frequências mais características. O resto, ruído, não sei o quê, é eliminado na compressão. Aí você estica de novo esse som na masterização, ele fica gordo de novo, mas bonitinho. Por quê? Porque as frequências que vêm são aquelas frequências bonitinhas que você já escolheu antes. Entendeu? Agora, se o som real, aí você falou do som real, o som real teria que ter mais ruído, na verdade. Ele teria que ter mais características de som. Se você comprime, ele vai guardar algumas características e jogar fora outras. Aí você sobe, você estica ele de novo, ele vai ficar grandão, mas só com aquelas características que você escolheu. Então, quando você ouve um som, eu estou falando um exemplo de uma música dos anos 80, né? Que é a época que começou as gravações digitais, né? Que já tinha essa característica digital, né? Então, eles falavam, então vai ser muito mais fiel a escuta, né? Você na sua casa vai ter a impressão que é muito mais fiel ao som que você estivesse ouvindo ao vivo. Mentira, você pega a bateria dos anos 80, a caixa parece
Não parece uma caixa de instrumento musical, parece um negócio eletrônico. Com eco, né? Que é muito diferente da referência real se tocar uma caixa de bateria com eco numa sala. É um eco tudo artificial, tudo bonitinho, tudo comprimido, e esticado e puxado, fica com uma qualidade boa. Mas é muito diferente de uma qualidade de um som tocado ao vivo, pelo contrário. Tá? Então, uma coisa é aí que eu vou fechar, que vocês vão começar a prestar atenção agora. Quando eu falo, por exemplo, de uma música do século XIII, né, 1200 e nada, os caras começaram a fazer uma música harmônica, século XIII, XIV, XV, a harmonia dessas músicas, se você ouvir, ela vai soar muito mais complexa que uma música pop do século XXI. Tá? Então, assim, você não tem necessariamente um desenvolvimento. Né? A música agora é melhor do que a do passado, porque a gente está com mais equipamento e tem um amplificador digital. Não, mentira, ficou pior. Né? Se você pegar, por exemplo, em termos de... Eu estou falando aqui de sofisticação, de harmonia, né? Que é mais complexo. Não, a música foi muito mais complexa do que é hoje. Tá? Em termos desses elementos aqui. Eu não estou falando nem só assim, de diferença entre música erudita e música popular. Estou falando de maneira geral. Você pega, por exemplo, o que era a música brega nos anos 70? Era aqueles cantores de brega, tipo o Daí José. Então, estou dando um exemplo. Sei lá, o Aguinaldo Timóteo, sei lá o quê. Pô, você vai pegar a gravação dos caras, tem aquela coisa boleirão, né? Sofrido meio brega mesmo. Mas tem um arranjo de cordas junto. E aí tinha um maestro que escrevia para uma orquestrinha para acompanhar o cara. E hoje em dia não tem tanto isso. O cara vai pegar uma bateria eletrônica, canta junto e põe também dentro. É a música mais popular hoje. Então temos assim, do discurso musical, o fato de você ter um equipamento digital, papai, computador, geralmente não significa que você tem um desenvolvimento nesses três aspectos. Na verdade, fica mais embutido, mais pobre. Tem uma música que tem ritmo, por exemplo. Nada contra, mas é uma música que é um ritmo repetitivo. Então, assim, eu não estou julgando aqui gostos. Eu estou tentando fazer com que vocês prestem atenção nos elementos da música. Porque a questão do timbre nessa qualidade de mixagem e masterização, muitas vezes determina o gosto musical. E a menina, ela gostava da música porque ela gostava daquele tipo ela não gostava daquele tipo de masterização e mixagem dos anos 60. Soava muito cru para ela. Então, quando vem aquele som comprimido, a mesma música, mas com o som comprimido, passado por uma masterização dos anos 2000, para ela soa mais agradável. E não é também uma questão de qualidade de som. Você pega, por exemplo, uma música dos anos 70, ouvindo lá Alpha FM, não sei o que, lá tem Antena 1. Não é só música dos anos 70, 80, assim. Você quer ouvir, por exemplo, um baixo. Tem lá a banda, aí tem um cara tocando baixo. Aí agora eu vou prestar atenção só no baixo. Aí você escuta a música e você consegue prestar atenção só no baixo. Se você pega o disco novo da Lady Gaga 30 anos depois, está tudo muito alto, está tão alto, as frequências estão tão altas, você não consegue distinguir o baixo, você sabe que está lá, mas você não consegue ouvir só a linha do baixo, as frequências estão emuladas. Então, em termos assim, de mixagem, não de masterização, de mixagem, aquela mixagem dos anos 70, você conseguia distinguir, agora não. É interessante? Até a música do YouTube, sei lá, não ouço baixo. Você ouve, você sabe que está lá, está tudo muito alto. A impressão, mas sabe por quê? Porque assim, nos anos 60, 70, quando começou a vir o equipamento que o cara ouvia o som estéreo, então tinha duas caixas, você podia fazer a equalização do seu sistema lá, do seu som, partia do princípio que você ouvia o som
E as duas caixas, e fui o vinil, né, pá, agora eu vou ouvir meu som. Aí eu sento e fico no meio do quarto da sala, ouvindo as duas caixas. Então, se você quer, agora eu quero ouvir mais alto, eu vou lá e aumento o som, e tem mais som, né, eu consigo ouvir mais, as frequências e tudo mais. Hoje, ele já parte do princípio que você vai ouvir no máximo de duas caixinhas igual aquela do computador, que é uma porcaria, em qualquer lugar. Ou no seu fone de ouvido Xing Ling, 5 pau. Você comprou ali no terminal. Então, é que esse som daqui, ele não tem qualidade. Então, o que eles fazem? Na masterização, eles aumentam tudo. Fica tudo como se fosse tocado 10 mil decibéis. Como se a guitarra estivesse muito alta quando foi gravada. Quando o violão estivesse estourando a voz, estivesse pá, mas não estava. Está cantando baixinho, só que aí eles aumentaram o processo de masterização. Para quê? Para que você tenha a qualidade de som, mesmo no equipamento lixão. Né? Eles estão ouvindo assim no fone ruim, então, mas você tem a impressão de qualidade de som, porque eles prepararam para ser assim. Então a questão que está em jogo não é que o som tem mais qualidade. Ele já pensa no formato que você vai ouvir. E tudo isso são o quê? São diferenças de timbre. E aí o que acontece? Você não consegue, a gente não consegue julgar tão bem os elementos da música que vão interessar para a gente aqui na aula, porque esses fatores acabam interferindo. Tá? Então, por exemplo, todo e qualquer exemplo musical que eu der fora, seja eu tocando, né, piano, teclado, sei lá, você vai ter essa interferência da masterização, da mixagem, né, e como isso interfere na escuta. Então, qual é a primeira dica, a primeira lição de casa do curso? É começar a ouvir cada instrumento das músicas. Até das coisas que vocês gostam de ouvir. Em vez de ouvir só a voz, agora eu quero ouvir a bateria. Vamos ver a bateria. Olha, agora aqui é um tom, aqui é outra peça da bateria. Olha o prato. Aqui a caixa. Assim por diante. Olha o bumbo. Vocês vão ver que algumas músicas vocês vão conseguir ouvir legal. Outras, você sabe que a bateria lá, mas você vai ouvir muito pouco. Não é isso? E vocês vão perceber também que essa diferença não é uma questão da época que foi gravado. A época que foi gravado vai ter algumas características que não é necessariamente a nitidez de como você consegue distinguir cada instrumento. Né? Então preste atenção nisso. E porque também a gente vai ter que desenvolver um gosto musical, um gosto não, a gente vai ter que ouvir uma audição musical baseada nesses elementos para que a gente treine o ouvido. Sem que eu faça fazendo exercício fazendo exercício de solfejo. É claro que isso também ajuda. Né? Mas parte do princípio que quem faz aula de música vai desenvolvendo o ouvido de maneira diferenciada quem não faz. Né? Eu consigo ouvir as músicas que vocês gostam de maneira um pouco mais... com um pouco mais de consciência dos elementos de som aqui. Tá? Então a primeira parte a ser considerada é a questão do timbre, levando em conta que são músicas eletrônicas. Então vocês vão perceber aos poucos que você tem uma preferência musical baseada também nessa questão eletrônica. Né? Por exemplo, não é por causa de vocês que estão fazendo um curso de música, mas vocês já viram aquele cara, os carros que passam com o grave tocando, que balança a janela fica você vai cair a casa quando grave o carro. Aí o cara chega e para o carro e fala, olha esse grave. Aí ele fala, tá bom, agora olha esse agudo aqui, o cara aumenta o agudo, né? Mas isso tudo, ele não está levando em conta nenhum desses elementos aqui, melodia, ritmo e melodia. E harmonia, harmonia e ritmo. Ele está levando em conta só o timbre. E o problema é que do século XX para cá, o ouvido médio, ele é muito baseado no timbre. Mais até no timbre do que nos outros elementos. Por exemplo, você pega um cara que escuta música no 1800 e bolinha,
você não tinha música pop, você tinha rádio. Se você quisesse ouvir música, você tinha duas alternativas. Ou você tocava, ou você ia ver alguém tocar. Né? Nem seja no boteco. Tinha lá o cara tocando, sempre teve um cara lá tocando violão. Né? Ou você vai num teatro, uma orquestra, ou um cantor, alguma coisa assim. Então, o cara, quando ele tinha a experiência musical, para ele era um pouco mais valiosa, entre aspas, do que hoje, porque ele não teria aquilo sempre. Então, de alguma maneira, é claro que o ouvido desse ouvinte do século XIX, 1800 e pouco, era um pouco mais sensível à música do que é hoje. E vou explicar por quê. Se você está passando pela rua e tem um lixo acumulado lá 3 semanas, porque os lixeiros estão em greve. Está aquele cheiro horrível, o que você faz? Você chega e... Eu sei que você gosta do cheiro de lixo, tem gosto pra tudo. Mas geralmente a gente tapa o nariz, compreende a respiração. Não é assim? Posso falar? Ou se você vê uma imagem horrível, você não quer ver, você olha para o outro lado, ou você tapa o olho, não é assim? Né? Aquela coisa de filme de terror, né? Você tapa o olho, né? A parte lá, a sangueira. Não é assim? Agora, se você não quer ouvir algo, você tem que fazer um gesto dramático. O olho não tapa, as narinas eu fecho sem fazer esforço nenhum. Ninguém sabe se eu estou respirando ou não. Né? Esse que me vê na rua. Agora, para tapar o ouvido, tem que fazer um gesto dramático assim. Tem que tapar o ouvido, mesmo que seja discreto. Tá? Então o que acontece? Você vai no mercado, você vai no supermercado, tem uma musiquinha lá que você detesta aquela música. De novo esse negócio tocando aqui. Não é assim? Ai, caçamba, deixa eu comprar logo. Você não liga mais, já tá. Mas você não vai fazer isso aqui, ó. Marcelo, cara. Né? É assim? Então o que a gente. No metrô não. No ônibus, né? Pega lá a perua, você cansado do trabalho, voltando. Cara, antigamente os caras tinham costume, né? De manhã, pior, nem voltando, indo, né, trabalhar. O cara colocava lá aqui, ele não gostava daquela música, o cara colocava alto para tentar. O pessoal já acordou cedo, né? Vai trabalhar, então eu vou agradar eles com o meu gosto musical, que não é o meu. Aí você vai ouvindo, o negócio não quer ouvir. Então o que você faz? Você não liga para aquilo que você está ouvindo e para fazer outra coisa. Só que você não deixa de escutar. Você continua ouvindo. Então o que acontece? Com o tempo, o seu ouvido ele vai fazendo uma seleção de sons no ambiente. Olha, isso daqui é barulho de carro. Você não precisa prestar atenção nisso. Presta atenção se o cara buzina em cima de você. Né? Você na calçada. Não é assim? Se alguém grita, assim, sabe assim? Você filtra o que você vai dar atenção e o que você não vai dar. Né? Escuta. E aí o que acontece? Com o tempo, o seu ouvido ele perde sensibilidade. É um fato. Então, o cara que tinha, imagina a cidade de São Paulo, em 1910, 8 horas da noite, você não escuta nada. Se alguém tropeçou, né, você está lá no Brás, se alguém tropeçou e bateu o pé aqui na cama, aqui, bateu o dedinho, o cara grita, lá no Brás escuta, porque não tinha, era silêncio total. Né? Não é isso? Hoje não. Hoje é um barulheiro, a cidade é barulheira. Qualquer hora. 3 da manhã, na radial, está todo mundo lá. Está parado, trânsito, não é isso? Então o que acontece? O ouvido, para ele conviver num ambiente turbulento, ele seleciona só o que ele vai prestar atenção, o resto vai passando ali, entra por ouvido, aquele ditado entra por ouvido e sai pelo outro. Não é isso? Só que a gente que é músico, aqui a gente quer estudar música, a gente perde a percepção de tudo isso aqui. Nesse filtro. A gente tem que voltar a deixar o ouvido consciente para esses elementos, porque ele já perdeu. Ele já perdeu nessa brincadeira de você ficar masterizando e mixando pra caramba. Você já seleciona nessa escuta aqui. Entendeu? Então, se o refrão pegar o cara no segundo verso, já muda de estação. Entendeu? Então, já tem um alerê no começo da música.
Já vai pro refrão logo. Então você não vai prestar por quê? Porque eles já sabem que o ouvinte médio, ele não tem um nível de atenção muito grande. Na verdade está piorando. Então a música não é que ela piora, ela se adequa ao ouvido médio. Tem esses fatores. E no século XX, o ouvido médio é de timbre e ritmo. Só que isso não ajuda a gente a desenvolver os outros dois aqui. Tá? Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho. Claro, pode tirar. Eu já passei pra caramba. Mas eu vou só falar uma última coisa. Então, só não fica como lição de casa. É tentar isolar os instrumentos e sacar as diferenças de mixagem e masterização de música para música. Tá? Vocês vão ver que, por exemplo, música nacional não é nem estilo. Música pop, que tem voz e instrumentos, em geral, canção nacional, ela tende a ser gravada com a voz muito mais na frente do que uma música gravada fora. Assim, fora, eu diria, Estados Unidos, Inglaterra, música pop internacional, música pop nacional. Não sei porquê. Porque eu já vi, assim, sei lá, se foi uma banda como Led Zeppelin. A voz, ela é colocada quase no nível do instrumento. E você distingue tudo. Aqui, geralmente, a voz está muito mais na frente. Até hoje, mesmo com equipamento digital e tudo mais. É uma questão de mixagem. É uma intenção de mixar diferente. Não, a voz tem que ser na frente e o resto tem que ser atrás. Não, a voz tem que ser mais equalizada nos instrumentos e tal. É uma questão de direção, como o cara vai fazer a estética musical. Não, a voz tem que ser na frente mesmo. Não pode ser na frente. É uma escolha estética. Né? Tá? Então vocês vão começar a prestar atenção no timbre e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no ano que vem. Beleza? Isso aí. Acabou aqui.